Bom dia a todos. Vou compartilhar aqui minha tela. Isso. Tá vendo aí, Maria Clara? Tô. Tá. Então é o seguinte, vamos conversar um pouquinho antes da gente conversar. Vou só deixar nessa tela aqui, por enquanto. Bom, pessoal, é o seguinte, nesse quarto bimestre, ele vai ser um pouco diferente dos outros, tá? Vocês vão receber 2 atividades somente pelo formulário. Serão atividades mensais. Então, vocês vão receber a primeira atividade mensal de todas as matérias no dia 29 de outubro, quinta-feira. Vocês vão ter quase um mês para poder realizar essas atividades. São atividades de recuperação e aprofundamento de todas as habilidades e conteúdos trabalhados no primeiro, no segundo e no terceiro bimestre. Aí, em novembro, meados de novembro, lá pelo dia 16, nessa semana, vocês vão estar recebendo o segundo formulário mensal do quarto bimestre. Aí, nesse segundo formulário, é que vão conter as habilidades e os conteúdos referentes ao quarto bimestre. Tá? Então, vão ser só 2 formulários. Alguns alunos vão ser convocados a comparecer na escola para poder realizar essas atividades do formulário lá na escola, na sala de informática. E vão ser ali acompanhados de professores tutores, que são professores que optaram por voltar a trabalhar, por voltar a atender os alunos na escola de forma presencial. Então, esses alunos que vão ser convocados são alunos que estão na busca ativa, aqueles alunos que não estão desenvolvendo as atividades propostas pelos professores durante todo esse tempo de pandemia e de distanciamento social, tá? Então, é a última chance para que todos possam fazer, todos sejam avaliados e consigam ser aprovados. E como que está acontecendo as aulas a partir desse quarto bimestre, que começou no dia 19 de outubro, lá no Centro de Mídias? Lá no Centro de Mídias, então, eles estão fazendo recuperação e aprofundamento das habilidades. Então, vocês vão ver que o que vocês estão vendo lá e assistindo nas aulas é aquilo que nós já aprendemos. Porque eles primeiro vão recuperar essas habilidades e depois é que eles vão, então, começar a entrar nas habilidades referentes ao quarto bimestre. Espero que todos os alunos tenham ido lá na escola para buscar a apostila. Que a apostila é uma forma de complementar os estudos. Na nossa aula aqui de hoje, nós vamos fazer uma retomada também de 3 conteúdos importantes: mudanças de estado físico da matéria, transformações físicas e químicas da matéria e os modelos atômicos. Para a gente começar aqui, a gente tem que começar a relembrar um pouco sobre a matéria, né? Então, o que é matéria, já que a gente vai falar sobre esse assunto? Então, o termo matéria se refere a todos os materiais ou coisas que compõem o nosso universo. Então, tudo aquilo que ocupa lugar no espaço é chamado de matéria. O ar ocupa lugar no espaço? O ar ocupa lugar no espaço. Quando você enche uma bexiga, você enche ela de ar. Então, ela infla, ela está cheia de ar. Então, o ar também é considerado como matéria. A matéria, ela é formada por moléculas, que, por sua vez, são chamados e formadas por partículas minúsculas, chamadas de átomos. Então, toda a matéria é formada por átomos e o conjunto de átomos formam as moléculas da matéria. Nós aprendemos lá no início do ano a evolução dos modelos atômicos, né? Como que os cientistas representavam os átomos e os modelos dos átomos das matérias. Então, a gente sabe que a ciência, ela é mutável, então ela muda constantemente. E esses modelos produzidos pelos cientistas, eles são constantemente revisados e sofrem muitas alterações. E isso não vai ser diferente, né,
com tudo aquilo que a ciência ela provoca e ela tenta aí reformular e descobrir. Então, aqui a gente tem o primeiro modelo atômico proposto por Dalton, era um modelo de bola maciça, né, sem nenhuma outra partícula. Mais para frente, com estudos e aperfeiçoamento, Thomson propôs um novo modelo para o átomo, e esse modelo ficou chamado de pudim de passas, aonde ele descobriu que o átomo ele possuía duas partículas importantes, que eram os elétrons de carga negativa, que são as bolinhas azuis, e o próton maior e de carga positiva. Os anos se passaram e o modelo atômico foi de novo reestudado, agora por Rutherford, e Rutherford propôs um novo modelo atômico, aonde ele disse que os prótons que tinham carga positiva, que Thomson havia descoberto, eles ficavam no centro do átomo. E os elétrons de carga negativa ficavam em volta do átomo, da partícula positiva, formando uma esfera, um círculo. Esse modelo foi aprimorado, foi estudado novamente, e Bohr readaptou o modelo de Rutherford, chamando ele de modelo Rutherford-Bohr, aonde foi descoberto, então, que o átomo, ele possui cargas positivas, chamadas de próton, possuem cargas neutras unidas com esses prótons de carga positiva, e em volta, em camadas, chamadas de camadas da eletrosfera, a gente encontra os elétrons de carga negativa. Então, aqui a gente tem uma evolução do modelo atômico, desde o primeiro mais simples ao último, né, e mais complexo. Atualmente, o modelo mais aceito, ele vem da mecânica quântica, né, uma parte da física, que estudou aí os modelos atômicos e propôs um modelo chamado de nuvem eletrônica. Mas este é um assunto onde a gente trabalha mais para frente aí nas aulas de ciências, nas aulas do ensino médio, mais para física. Então a gente não fala muito desse modelo de nuvem eletrônica, mas é importante que vocês conheçam ele. Então é esse último aqui, ó. Então aqui a gente vê novamente a evolução dos modelos atômicos, desde o primeiro de Dalton de 1803, né? E a gente tem aqui, ó, passou 100 anos para o modelo ser readaptado. Aqui passou um pouco menos, né? A gente tem 7 anos, aí passaram-se mais 2 anos, e aqui a gente teve aí cerca de 13 anos após a mecânica quântica diz que esse é o modelo que a gente pode aí representar os átomos, o modelo de nuvem, né? Que parece uma nuvem cheia de elétrons de carga negativa. Bom, aí a gente aprendeu um pouco sobre os estados da matéria, né? Já que a gente sabe que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e que elas são formadas por átomos, e o conjunto de átomos formam as moléculas. E quais são os estados da matéria, né? Então, existem 5 estados conhecidos da matéria. O estado sólido, o líquido, o gasoso, o estado de plasma e o estado condensado de Bose-Einstein, ou de luz líquida. Só que esses últimos 2 aqui, a gente não se aprofunda em aulas de ciências. São estados para serem estudados, mas nas aulas de física do ensino médio. Então, a principal diferença nas estruturas de cada um desses estados da matéria está na densidade das partículas, né? Então, a gente pode dizer aí a densidade, o peso, misturado aí com a posição que essas partículas encontram dentro da matéria. Então, no estado sólido, a gente vê que os átomos, eles têm muita força, né? Uma força de atração, de coesão, que mantém eles fixos uns aos outros. No estado líquido, os átomos, eles já encontram-se mais dispersos e não têm uma forma fixa. No estado gasoso, os átomos têm mais energia e estão mais afastados uns dos outros, né? No plasma, mais energia e mais afastamento. E aqui o modelo condensado, né? A gente tem um modelo chamado de luz líquida, e esse estado aí dos átomos de gás tem densidade muito baixa, são resfriados para quase zero absoluto, né?
Então, é um estado que não é muito aí dito nas aulas de ciências. Então, a gente teria o sólido, o líquido, o gasoso, e a gente poderia dizer que a gente tem o plasma. E a gente pode reconhecer e falar do plasma, mas de acordo com aquela TV de plasma, né, que existiu antigamente, hoje mais é TV de LCD, mas antes era plasma. E aí o estado ali desse plasma dentro da TV seria aqui átomos carregados de energia. Aqui a gente tem a caracterização dos estados físicos, né, da água representando, então como que os átomos eles se comportam dentro de cada um dos estados físicos. No estado sólido, uma força de ligação muito grande entre as moléculas do átomo. Aqui os átomos do estado líquido, né, com força de ligação entre as moléculas, um pouco mais agitado essa energia desses átomos, então eles estão em constante choque entre uns e outros. E no estado gasoso, a gente tem um espaçamento muito grande desses átomos e uma energia muito grande entre eles. Aqui a gente tem os estados, né, a mudança de estado físico da matéria. Então, a gente pode ver aqui pela seta o aumento de temperatura e a diminuição de temperatura aqui embaixo, que provocam essas mudanças. Então, as mudanças de estado é provocado pelo aumento ou diminuição de temperatura da matéria, da substância. Aqui a gente está falando da água. Então, a gente tem água do estado sólido para o estado líquido, é chamado de fusão essa mudança. Então, o gelo derretendo, fusão. Aí a gente tem do sólido diretamente para o estado de gás, né, de gasoso, a gente tem a mudança chamada de sublimação. Aí a gente tem do líquido para o sólido, solidificação, e do gasoso para o sólido também é sublimação. Então, tanto sólido para gás quanto gás para sólido, o nome da mudança é a mesma. Aí a gente tem do líquido para o gás, vaporização, do gás para o líquido, liquefação. E a gente tem, deixa eu ver a próxima. Ah, já falei tudo, achei que tinha mais um. Tá? Então, essa daqui seria o esquema das mudanças de estado físico da matéria. Então, ter e relembrar esse conhecimento, esses nomes, é importante. Bom, aqui eu coloquei uma atividade, né, para a gente tentar responder junto aí. Então, aqui eu tenho uma sequência de quadrinhos mostrando a mudança de estado físico da água, né? Então, aqui o quadrinho A, o quadrinho B, o quadrinho C e aqui o cascão bravo com a nuvem, né? Que seria a nuvem de gás. Não adianta, você não agrada de nenhum jeito. Então, a água pode estar sólida, líquida e gasosa, que não vai agradar o cascão, porque o cascão não gosta de água, ele tem medo de água. Então, para cada item a seguir, identifique o nome da mudança de estado físico. Vamos ver, Maria Clara. Do A para o B, né, do sólido para o líquido, como é que chama? Sólido, líquido, fusão? Fusão. Vamos voltar para ver se você acertou. Do sólido para o líquido, fusão. Muito bem. Vamos ver mais um agora. Letra aqui, ó, 2. Do B para o C. Então, do líquido para o gasoso. A solidificação. Não, solidificação é o contrário. Isso, líquido para gás. É a condensação. Condensação, do líquido vira gás? Não, do gás vira líquido, não. Vamos lá, do líquido para o gás. Então, pendurou a roupa molhada no varal. O que vai acontecer com aquela água lá da roupa? Ela vai virar gás. Como é que chama essa mudança? Vaporização. Isso, pode ser evaporação também, tá? Ou vaporização ou evaporação. Do C, que é do gás, para o B, que é líquido. Agora sim, aquilo que você tinha falado. Então, de gás para líquido. Liquefação. Isso, de gás para líquido, liquefação. E do B para o A. Então, de solidificação. Isso, mais fácil, né? Que é fazer gelo. Uhum. Então, solidificação. Muito bem, isso aí.
Agora vamos ver o nome das mudanças de estado físico aqui, só que dando exemplos do cotidiano, né? Vamos ver aqui de novo. Número 1, o que está acontecendo aqui nessa imagem número 1? A água fervendo dentro da panela. Então, quando a água começa a ferver, o que acontece aí com ela? Ela vai virar gás, né? É. Então, vai chamar como? Do líquido para o gás, para o estado gasoso. Vaporização. Isso. Aí vai bater na tampa que está fria. E o vapor vai voltar a ser líquido, formando as gotículas na tampa. Como é que chama? Liquefação. Perfeito. Aqui é número 2. A gente vê um lugar muito frio, né? E a gente vê a formação aqui de gelo na água. Como é que chama esse processo? Solidificação. Perfeito. A número 3, a gente vê o gelo, né, água sólida, e ele derretendo, voltando a ser líquido. Fusão. Fusão, perfeito. Aqui a gente vê uma mocinha tomando banho, é um banho quente, e aí aquele vapor embaçando todo o box do banheiro. Como é que chama o processo da água líquida virando vapor? Que é igual aqui o primeiro. Vaporização. Isso. É igual ao primeiro. Igual ao primeiro. Só que aqui tem a vaporização e depois a gente tem o resfriamento, que é chamado como? Você tinha falado. Liquefação. Isso. E aqui embaixo a gente tem aqui a roupa, né, cheia de água molhada e ela secando no varal. Como chama o processo? Vaporização. Perfeito. E aqui a gente tem uma frigideira muito quente, né? E a água líquida jogada dentro dessa frigideira. E aí ela vira vapor. Então, de novo. Vaporização também. Isso, perfeito, só que em diferentes situações do cotidiano. Muito bem, tá craque nisso. Agora a gente vai falar um pouquinho das transformações, né? Existem transformações físicas e transformações químicas da matéria. Então, a transformação física da matéria é quando a gente transforma essa matéria em materiais, mas a gente não altera as propriedades. Então, a água líquida vai virar água sólida, continua sendo água. Isso é uma transformação física, uma mudança física da matéria. Então, a gente não tem nada de novo sendo formado nessa transformação. Nada novo é formado. O que se forma e o que se altera é o estado físico, de sólido para líquido, de líquido para gás, de gás para sólido e assim por diante. A transformação química são transformações que ocorrem quando se detecta a formação de alguma coisa nova na matéria, que pode ser a liberação de um gás, a mudança de cor, o cheiro, né? Então, a mudança de cheiro, o aparecimento de um cheiro característico, uma chama, né? Aparecimento aí de chama, de fogo, ou um barulho, e até mesmo a variação de temperatura, né? O aumento de temperatura ou a diminuição de temperatura, tudo isso mostra que a matéria sofreu uma transformação química. Então, química, quando surge alguma coisa nova na matéria. Física é quando a matéria ela muda de estado, mas não surge nada novo. Então, como a gente pode detectar aí uma transformação química, que seria mais difícil? Então, pela mudança de cor, então um prego enferrujado, ele sofre uma transformação química em contato aí com o gás carbônico e com o vapor de água do ambiente. A formação de chama, né? Então, o aparecimento de fogo mostra que aconteceu uma transformação química. Então, quando tá lá no MasterChef, eles jogam lá conhaque na comida, ou estão flambando lá alguma coisa, aparece o fogo, foi uma transformação química. A variação de temperatura, então, aí uma lareira fornecendo temperatura para o corpo, é uma transformação química. Liberação de gás, então essa aqui é uma pedra chamada carbureto, que é usada muito por pessoas que vão em cavernas, explorar cavernas e precisam de uma luz. Essa pedra carbureto em contato com a água, ela libera um gás, e esse gás ele pode produzir chama, tá? Ele pode dar origem ao fogo.
Aqui a gente tem a formação de um sólido, então formou um negócio amarelo dentro desse líquido aqui, depois que ele foi misturado com uma substância. Isso é uma transformação química. E aqui a liberação de cheiro. Então, quando a gente está cozinhando alguma coisa, fazendo um bolo, ou um frango assado, uma carne, começa a ter aquele cheiro dentro de casa, isso mostra que está acontecendo uma transformação química. Aqui outros exemplos, né? Aqui uma lista de transformações físicas. Essas transformações podem ser chamadas de fenômenos também. E aqui exemplos de fenômenos químicos, tá? Então, o que é físico? Quebrar um copo. Então, você não formou nada novo, você só quebrou. O copo estava antes inteiro, virou pedacinho. Aquecer uma panela, esquentar só a panela, sem produção de cheiro, sem a sensação no corpo, não é nada novo. Ferver a água, explosão de uma panela de pressão, né? Liberou o gás que estava preso, aprisionado. A massa do pão crescendo, né? Então ela está ali só aumentando de volume. O derretimento de metais, como o cobre, então quando eu derreto um metal para fazer alguma liga ou para produzir alguma joia. Dissolver o açúcar na água, tudo é físico, tá? Nada novo. E o que é químico? Produzir vinho a partir de uva, então se transformou a uva no vinho. Acender um fósforo, produziu chama. Queimar açúcar para fazer caramelo, então o açúcar se transformou em caramelo. A queima do carvão, né? Então libera brasa, libera cheiro, fumaça. A explosão após uma batida, né? Então, batida de dois carros, o motor, né? Se choca muito forte, pode causar uma explosão, isso é químico. O enferrujamento da palha de aço, que seria o bombril ou qualquer outro metal. E a queima de um cigarro, tá? Produzindo cheiro, fumaça, tudo isso é químico. E aqui, transformações químicas do cotidiano, né? Então, apodrecimento de uma fruta, a queima, né? Produção aqui de fogo, enferrujamento, outro apodrecimento, ferrugem das ferramentas, o fósforo queimando, fritando um ovo, assando um pão. Então, tudo isso é químico no nosso dia a dia. Agora vamos lá, Maria Clara, ajuda eu aqui. Observe as imagens a seguir e indique se ocorreu um fenômeno químico ou um fenômeno físico. O fenômeno pode ser chamado de transformação também. Então, você vai me dizer se é físico ou se é químico. Então, aqui, árvore. Cortar a árvore em toras. É físico ou químico? É químico. Não, é físico, ela só vai mudar de tamanho, não é isso? Isso, ela só vai mudar o formato, continua sendo tronco de árvore. Queimar a madeira da árvore. Físico ou químico? Químico. Químico, produziu chama. Uma corrente, né? Corrente para poder fechar o portão, prender a bicicleta. A corrente enferrujou, oxidou. Físico ou químico? Químico. Perfeito. A corrente ficou velha, então vai lá pro ferro velho. Vou jogar no ferro velho, aqui tem aí aquelas máquinas que atraem, né? Porque tem ímã. Como é que chama esse processo aqui? Físico ou químico? Oi? Ah, tá. Corrente ficou Físico. velha. Físico, joguei no ferro velho, vai pegar o ímã, vai tirar de um lugar, pôr em outro, só tá trocando de lugar, não aconteceu nada de diferente na corrente. Físico. O leite. Peguei lá um copo de leite, coloquei na panela. Ele ferveu. Físico ou químico? Físico. Perfeito. Peguei um copo de leite e transformei ele em queijo. Químico. Perfeito. Então, tudo que é químico surge algo novo na matéria. Físico, não. Ela só muda o estado dela. De líquido, sólido, gasoso, cortado, quebrado, mudança de lugar, tá? E muito bem. Muito obrigada pela aula. Olha que facinho, que curtinha. Então, a aula de hoje, não sai daí, tô voltando aí. Opa. Então, a aula de hoje, a Luan tá aí também, Luan, não vi você. Bom dia, Luan. Então, na nossa aula de hoje, a gente só recordou aquele primeiro assunto que a gente viu lá no primeiro bimestre.
Lembrando que dia 29 vocês vão receber aí as atividades de revisão que a escola vai mandar, e nessas atividades vão ter questões desse tipo, né? Nome das mudanças de estado físico, o nome das transformações, se é física e química, os modelos atômicos, a evolução desses modelos atômicos, tá? Então a gente vai, cada aula que nós vamos ter de terça-feira, a gente vai recordar e revisar algum assunto que foi tratado lá no Centro de Mídias. Aí esse foi o primeiro assunto do quarto bimestre revisto. Certo, Lua? Tudo bem aí? Se quiser responder no chat, não sei se você tem áudio, tá? Então, eu expliquei aqui no começo para Maria Clara, beleza, Luan? Então, eu expliquei para Maria Clara como ia ser, né? São atividades mensais, e não, ok, e não mais atividades quinzenais. Todas as matérias vão mandar atividades. Dia 29 é o dia da postagem e o coordenador Marcelo vai avisar vocês, tá bom? Muito obrigada por vocês, pela aula de hoje. A Ana Vitória tá aí? Ai, que bom, Ana. Tudo bem aí com vocês? Tá tudo bem? Tá? Então tá bom. Que bom que a Ana tá aí, então. Tá ótimo, então. Tô com saudades de vocês, certo? Morrendo de saudades. Vamos ver aí se mais pessoas entram na aula e participam da semana que vem, e a gente está revendo os assuntos, tá bom? Um beijo para vocês, boa semana. Até terça que vem. Maria Clara, obrigada, tá, querida?